Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes da gente começar o vídeo de hoje, já se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos pro vídeo. Bom, como vocês já viram aí no título do vídeo, né? Eu vim falar um pouquinho sobre o que a gente deve fazer a respeito de quando as pessoas falam mal da gente. Então, sempre que alguém vinha dizer que outra pessoa falou mal de mim, ou que alguém falasse mal de mim na minha cara, eu ficava muito mal, ficava muito triste, sabe? Ficava revoltada. Tinha até crise de ansiedade, sabe? Porque eu me sentia muito mal com aquilo. Só que 99,9% das coisas que falavam a meu respeito eram tudo mentira. Mas mesmo assim, eu me sentia muito mal, sabe? A gente não gosta, né, de ver outras pessoas falando mal da gente. A gente sempre fica muito mal. E eu nunca soube lidar com isso. Então, eu nunca consegui lidar com essas coisas. A forma que eu lidava com esses acontecimentos era sempre ficando muito triste, era me revoltando e passava dias sempre pensando nisso, sabe? Eu colocava isso na minha mente e acabava levando pro coração. E a gente sabe que a gente acaba ficando mal emocionalmente, né? E até então eu nunca consegui saber lidar com essas coisas. Só que após eu ler esse livrinho aqui do Padre Léo, que é um padre que eu admiro muito e sempre quis muito ler os livros dele, depois que eu consegui esse livro num sebo de livros usados, eu li e esse livro é um livro super rico de valores pra vida, sabe? E ele fala a respeito disso, então eu vim trazer aqui pra vocês algo super simples e que funcionou comigo, né? Pela primeira vez, algo funcionou. Então, o que o Padre Léo nos sugere para fazermos quando as pessoas falam mal de nós. Então, foi algo assim que é algo tão simples, mas que funciona tanto, sabe? Então, nesses dias, após eu ter lido o livro, me aconteceu, né, de alguém falar algo a respeito sobre mim. E eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu cheguei a chorar por estar vendo alguém falando algo a respeito sobre mim. Então, eu chorei de raiva, de tristeza, porque a pessoa estava falando de mim. Então, naquele momento em que eu chorava, eu me recordei das palavras do Padre Léo no livro, em que ele falava. Então, eu fiz o mesmo questionamento que ele faz no livro. Se, poxa, as pessoas falaram mal de mim, mas eu devo fazer uma reflexão quando isso acontecer. Sempre que alguém falar mal de você, seja pelas costas ou até mesmo na sua frente, faça uma reflexão e analise bem o que a pessoa falou. Aquilo que a pessoa falou a seu respeito é verdade? Porque se não é verdade, então por que você está sofrendo? Então por que você está triste? Então por que aquilo está te machucando? A gente não devia se machucar com coisas que não é verdade. Sabe, eu sei que é muito difícil, né, a gente saber que tal pessoa tá falando mal da gente e a gente não fazer nada, né? Só que quando a gente abre a nossa mente para isso, a gente vê que não adianta, porque se o que a pessoa fala ao nosso respeito não é verdade, então por que a gente tá se doendo tanto? Por que aquilo tá doendo? Então a gente só devia realmente se preocupar se fosse verdade, né? Porque se o que a pessoa tá falando ao nosso respeito é verdade, a gente tem que se preocupar, porque isso significa o quê? Que a gente tem que mudar, porque se é verdade, então a gente tem que arregaçar as mangas e querer mudar. E eu não entendia isso, sabe? Eu sempre ficava mal. Tipo, mesmo sendo que as coisas que falavam ao meu respeito eram coisas que não eram verdade, mas mesmo assim eu ficava muito mal. E eu sempre ficava deprimida. E quando eu resolvi botar em prática o que o Padre Léo fala aqui nesse livro, quando eu disse, não, agora eu vou colocar em prática, eu lembrei e fiz, vou botar em prática. Eu comecei a analisar a situação e vi, poxa, o que a pessoa está falando não é verdade. Então, se não é verdade, quando eu falei aquilo pro meu coração, eu
concretizei aquilo pra mim, isso não é verdade. Então, eu parei de sentir dor. Aquilo parou de doer. Aquilo que a pessoa falou já não tinha mais efeito sobre mim. E eu fiquei, poxa, como isso é libertador. Como que algo tão simples pode fazer um bem tão grande, né? E eu fiquei, nossa, eu não imaginei que simplesmente só analisar a situação e ver se o que a pessoa falava tinha razão ou não, né? Se era verdade ou não. Se não for verdade, não tem por que você estar sofrendo. Então, não tem por que você sofrer por algo que você sabe que é mentira. Você só deve se importar se for verdade, porque aí você vai ter que mudar. Bom, então eu quero deixar aqui registrado que o Padre Léo fala a respeito disso. No livro Buscai as Coisas do Alto, ele fala: os problemas vêm e vão. Entre aspas, ah, padre, mas sofri muito na infância. Sofreu? Acabou. Falaram mal de mim. Sabe quando ficamos tristes ao falarem mal de nós? Quando falarem algo que tentamos esconder. Se não for verdade, não dói. Se eu estiver com dor de dente e tomar um gole de água, meu dente vai doer mais. Mas não é a água que faz meu dente doer, é a cárie ou a sensibilidade. Está com seu coração cariado? Se você está com seu coração ferido, cure-o. E é isso que ele fala. Então, eu li esse livro e resolvi colocar em prática as coisas que ele traz, sabe? E as pessoas que sempre falavam coisas, né, pra mim, que viviam falando mal de mim, eu sempre... E as coisas que as pessoas falavam sempre trouxeram um peso muito grande pra mim, porque eu ficava remoendo aquilo e aquilo ia me deixando cada vez mal. E quando eu li isso do Padre Léo, foi tipo assim, poxa, algo tão simples, mas que realmente funciona, sabe? Quando você analisa e vê se, poxa, falaram mal de mim, mas e daí? É verdade? Não, mas então por que tá doendo? Não é pra doer. Se não é verdade, então não tem por que doer. Bom, então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Falar pra você que sempre vai ter pessoas que vão falar da gente. E o que vai mudar é a forma que a gente vai reagir a isso. A gente deve parar e analisar o que a pessoa tá falando. Se não for verdade, então não tem por que doer. Não tem por que você ficar pensando nisso, não vai discutir, não vai debater, simplesmente vai viver a tua vida, né? Tua saúde mental é o mais importante. Agora, se for verdade, você vai analisar e vai entender que aí você vai ter que mudar. Porque se o que tá falando é verdade, então aí você vai ter que tomar uma atitude e tentar ser uma pessoa melhor. Mas caso contrário, não tem por que ficar se lamentando, chorando. Porque se não é verdade, não vai doer. Então, o vídeo de hoje foi esse, né? Um vídeo bem rápido, bem breve, mas eu queria trazer algo que eu aprendi. Passei a vida toda para poder descobrir que é verdade. Quando a gente não dá importância, quando não é verdade, a gente não dá importância pro que falam, realmente não dói. A gente passa ileso. Então, era o que eu queria trazer para vocês. Analisem as coisas. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.